Gustavo falando, esse time era coisa de maluco. Sabe o que é coisa de maluco também? É o que esse cara está fazendo aqui e acabou de ser eleito o jogador do mês de maio no Campeonato Brasileiro, né? Em 4 jogos, o Caio Jorge marcou 3 gols e uma assistência. Aí tem ali gol contra o Flamengo, contra o Sport, gol e assistência na vitória do Cruzeiro por 4-0 e contra o Fortaleza, gol também do Caio Jorge, ele ostentando ali o troféu de jogador do mês do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é claro que o Caio Jorge é um cara que já mostrou que tem muito mais ambição, né, na carreira do que ser o jogador do mês do Campeonato Brasileiro, mas é assim, né, Caio? Cada degrau é importante na construção de números, de uma carreira vitoriosa de um atleta que ainda tem apenas 23 anos, como é o caso do Caio Jorge. Ah, com certeza, Valor. Cada conquista tem que ser desfrutada, né? E para o Caio Jorge, que no futebol brasileiro, nesse retorno ao Cruzeiro, querendo ou não, ele está tentando se provar, né? Porque saiu do Brasil muito cedo, se teve toda uma expectativa em torno dele, aí no futebol italiano aconteceu o que aconteceu. A passagem dele no Cruzeiro não começa muito legal, mas em 2025 está aí sendo um dos principais destaques do Brasil e de forma muito justa sendo o jogador do mês de maio no Brasileirão, né? Tendo mais participações em gols do que jogos. Isso é impressionante. E aí até acaba ficando de fora o jogo contra o Vila, porque foi pela Copa do Brasil, mas vale lembrar que ele teve mais participações em gols nesse jogo e tem também a partida contra o Palmeiras, né? Que foi logo no início de junho. Então, se a gente somasse tudo isso, o Caio Jorge teria números ainda melhores, mas para mim muito justo, tá sendo aí o protagonista do Cruzeiro até então no Campeonato Brasileiro. É sim uma equipe que impressiona pelo coletivo, mas é um coletivo que vai potencializando individualidades, né? E o Caio Jorge claramente, com o ajuste que o Cruzeiro teve, com a chegada do Leonardo Jardim, tem conseguido perfeitamente assumir a responsabilidade de ser a referência ofensiva dessa equipe, já é aí vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, pode ser até, quem sabe, amanhã o artilheiro, e fico muito feliz, de verdade. É sempre legal a gente ver um jogador do Cruzeiro se destacando a nível nacional, especialmente um centroavante, né? Durante uns bons anos a gente sofreu aí com centroavante, e aí ver o Caio regulando tão bem, decidindo jogos, inclusive jogos grandes, é muito bacana. É bacana mesmo, né? Como o Caio disse, assim, de ter essa questão de voltar a confiar no seu centroavante, no seu jogador de referência. E a história, assim, o entorno, né? Tudo que envolve o Caio Jorge é bem legal. O começo do Caio não é dos melhores, ele demora muito tempo até marcar seu primeiro gol. Inclusive, tem aquele pênalti perdido, né, contra o Internacional. E aquela entrevista dele pós-jogo, para mim, é muito marcante, né? Que ele aceita, ele fala que aceita, entende as críticas dos torcedores e que ele iria trabalhar para poder marcar esse primeiro gol e também melhorar. E aí, o Caio Jorge, ele é o principal exemplo do que a gente fala sobre o processo de desenvolvimento de um atleta não ser linear, né? Assim, não é um padrão, não tem um padrão para o desenvolvimento de um jogador. Porque o Caio surge muito novo no Santos, com muita expectativa. Ele tem, assim, uma boa atuação naquela Libertadores pelo Santos, vai para a Europa, vai para um clube grande da Europa, que é a Juventus, passa por uma lesão grave, depois no Frosinone ele também não tem uma boa atuação, e aí hoje a gente vê um Caio Jorge completamente adaptado ao futebol brasileiro, jogando muito bem, sendo um jogador importante, e esses números eles representam muito do que é o Caio Jorge dentro das partidas. E é claro que é bacana o gol, a assistência, mas o Caio chama muita atenção também pela dedicação dele, né? Um cara que incomoda muito o zagueiro, é um cara que às vezes aparece ali para ser um refúgio quando o Cruzeiro está um pouco mais pressionado, ele chega próximo para receber esse passe, para poder tirar o Cruzeiro ali de uma pressão. Então tá num momento bem legal e o Cruzeiro é quem ganha com isso. Eu torço para que o Caio siga nesse processo dele aí de evolução, porque é um cara muito jovem, é um cara de 23 anos, tem muito a entregar para esse time do Cruzeiro, e eu acho que
esse momento dele aí é fruto de um trabalho muito bem feito por ele, mas também de um Leonardo Jardim que conseguiu entender as melhores características do Caio e colocar ele num contexto onde o Cruzeiro consegue explorar o que o Caio Jorge tem de melhor a oferecer. Ô, Valu, e até pegando esse embalo aí no assunto Caio Jorge, vai para o jogo amanhã, hein? Eu tinha ficado com muito medo quando o Cruzeiro disse que não ia divulgar a informação do treino ontem, nem de hoje, mas até subiu uma foto há pouco aí do material do Cruzeiro e o Caio na atividade, né? Então, nesse momento aí, indo para a parada, se a gente tivesse um desfalque desse, ia dar uma... Falar, poxa, que BOSTA, né? Mas ele vai para o jogo, então vai chegar com a delegação aqui em Salvador. Não teremos aí surpresa, né, nesta lista de relacionados. E um mês espetacular, né? Aliás, a fase do Caio, ela vem sendo muito importante, né? E é o jogador do elenco que o Leonardo Jardim mais conta nessa função de centroavante, né? Porque o que o Caio participa, véio, ele é uma canseira para zaga, para goleiro, o tempo inteiro. Véio. E que ele possa continuar com esse físico aí em dia, que é uma peça fundamental para a engrenagem do Cruzeiro, né? Claro que o Gabigol vai entregar uma característica diferente. Se for o Bolace, ou outro ali no setor, mas o que o Caio entrega, ele tem conseguido unir todas as coisas, né? Ajudando, às vezes vai uma bola rifada, ele briga e consegue ganhar. No alto, não é uma especialidade dele, mas também não fica muito para trás, né? E agora, em termos de finalização, explosão, que esse cara está vivendo aí, que possa continuar assim durante toda a temporada, que eu tenho certeza que se isso acontecer, a gente vai estar mais forte ainda na busca pelos nossos objetivos. Ô Samuca, e assim, vou começar com o Samuca e para que cada um diga rapidamente. Acho que todos nós assistimos, né, ontem, e o Samuca, como um dos líderes do movimento verde e amarelo, estava lá junto com o grande movimento verde e amarelo. O povo está me cancelando, Valuzinho. Não, que é isso, não pode. Pô, esse movimento, no 58 foi o Pelé, 62 foi o Mané, em 70 o Esquadrão, 94 tetracampeão. Então, assim, não cancele, o Samuca é uma espécie de fubá do movimento verde e amarelo, assim, para vocês cruzeirenses entenderem. Pessoal, tá começando o burburinho, a gente viu ontem, né? A bola é cruzada dentro da pequena área, o cara dá um peixinho, igual o Aristizábal, mas o contrário. Igual o Aristizábal, mas o contrário. Sim. Né? É absurdo. A gente já pode falar que daqui a pouco, se continuar, mas de repente, tira esse mês da Copa do Mundo de Clubes e depois, quando voltar o brasileiro, ele segue assim em julho, agosto, setembro tem data FIFA de novo. O Brasil já está classificado, mas tem que cumprir os 2 jogos de eliminatórias contra Chile e contra Bolívia. É absurdo a gente imaginar que, se continuar dessa forma, por mais que a gente queira jogar um pano na cabeça do Caio Jorge para que o Ancelotti não veja, vai ficar meio difícil, Samuca? Ô, Valu, se a convocação da seleção brasileira fosse por mérito mesmo, né? Muita gente ia ficar fora e muita gente ia para a convocação, né? O que o Caio vem fazendo já nos últimos meses aí, e ele mantendo isso para frente, o Richarlison, com todo respeito ao atleta, né? Ele não tem que estar na convocação da seleção, né? Jogando o que ele vem jogando aí nesse ano, nos últimos tempos aí de Tottenham, pelo amor de Deus. Então, se e eu espero, de verdade, porque essa convocação aí não foi do Ancelotti, né? Não foi do Carleto, e ele vai ser importante ali com alguns jogadores, né? Com esses mais experientes aí no grupo. Mas se tiver alguma justiça, o Caio Jorge jogando isso aí, ele vai ter que estar na lista, né? Eu diria que o Yuri Alberto estava na frente, mas teve uma lesão muito séria, né?
vai demorar um tempo aí para voltar. Então, de centroavante aí, quem mais no mundo afora tá pronto aí para receber uma oportunidade? Difícil. No futebol brasileiro, quem tá à frente aí do Caio? Então, eu queria ver. Eu sei que isso vai ser... Nessa de seleção aí, eu prefiro que ninguém seja convocado, sabe? Mas pro atleta, velho, imagina. E tem até que ver, né? Porque eu acho que um dos bônus aí do Caio é ir pra seleção, velho. Mas aí eu acho que o Cruzeiro gastaria um dinheirinho feliz, velho, porque é uma valorização também, né? Se tiver lá no final do ano que chegar uma proposta, véio, e ele for para a seleção, a proposta vai ser muito mais alta, né? Então, acho que uma coisa tá ligada à outra aí. E aí, Pedro? Ô, Valu, primeiro respondendo essa pergunta do final do Samuel aí, eu acho que hoje no futebol, assim, pegando os brasileiros, né, espalhados pelo mundo, não vejo tantos atletas à frente do Caio. Porque, por exemplo, a gente fala, eu vi algumas pessoas falando no chat do João Pedro, do Brighton, eu acho que talvez o João Pedro seria um cara muito mais para brigar ali por questão de características com o Matheus Cunha, né, de ser aquele 9 que sai mais da área, que se movimenta, que às vezes é quase um meia, do que propriamente para fazer essa função que o Caio Jorge faz. O Pedro do Flamengo ainda está se reencontrando com relação à parte física, né? Teve um problema muito sério no joelho e é um centroavante também de características diferentes do Caio Jorge. E eu concordo com o Samuel. Se a gente pega o momento do Caio Jorge e o momento do Richarlison, é claro que o Richarlison foi convocado muito por conta de ser um cara de confiança do Ancelotti. O melhor momento do Richarlison como um atleta no futebol europeu foi sob o comando do Ancelotti, né, na época no Everton, mas o Caio Jorge é um jogador que tem se credenciado a essa briga por seleção. Ao mesmo tempo, eu estou com um pensamento parecido com o do Samuel. Eu prefiro que os jogadores do Cruzeiro fiquem por aqui. Eu entendo que para o jogador é muito legal defender a seleção, é uma valorização do seu trabalho, é uma exposição muito grande vestir a camisa da seleção brasileira, porque apesar do momento tortuoso, é a maior seleção do mundo, é a seleção que mais venceu Copas do Mundo, e o Caio Jorge como centroavante, se ele tem a oportunidade, por exemplo, de vestir uma camisa 9, que já foi do Ronaldo Fenômeno, que já foi do Romário, que já foi de grandes jogadores, para ele seria bem legal. Mas então eu torço muito para que ele continue jogando bem aqui no Cruzeiro e que, se essa convocação aparecer, que ele faça bom proveito, mas que ele retorne na mesma forma que ele partir para a Granja Comari, e não o que aconteceu em algumas oportunidades, quando nossos jogadores foram para a seleção ali e não voltaram do mesmo jeito que saíram daqui. O Baú tá até me lembrando aqui que na época que a gente falou sobre a contratação, eu falei sobre os bônus e tudo. Falei, esse bônus aí de seleção brasileira, se tiver que pagar, vai pagar feliz da vida, porque é sinal que ele vai estar arrebentando, né? E talvez seja isso, né? Daqui a um tempo. Vamos ver. Eu, assim, confesso até que eu remo um pouco contra a maré nesse sentido, porque eu gosto de ver jogadores do Cruzeiro na seleção brasileira. Eu acho legal para o jogador e para o clube também. Eu entendo quem tem um pouco mais de resistência, mas, poxa, quando o William foi, quando o Matheus Pereira foi, ainda mais depois de tanto tempo o Cruzeiro sem conseguir colocar jogadores na seleção, foi muito bacana, né? É legal ver que o Cruzeiro tem voltado a ser uma vitrine, e a gente sabe que, historicamente, em seleções, o Cruzeiro costuma ter uma participação legal em termos de títulos, né? Com jogadores relevantes, ou que pelo menos acabam fazendo parte aí de plantéis campeões, até mesmo de Copa do Mundo. Acho que o Caio Jorge hoje, ele olha no olho de qualquer centroavante que está disputando posição com ele, né? O Yuri Alberto, de fato, estava à frente, acabou sofrendo essa lesão. Eu acho que a parada vai dar ele um tempo interessante de recuperação, mas hoje, pelo que o Caio está fazendo, ele não fica muito atrás do Yuri Alberto. No caso do Pedro, está até à frente. Acho que o Pedro é um cara um pouco diferente, tem mais recursos técnicos, mas claramente o Caio vive o melhor momento. Tem o Igor Jesus, né, que foi agora para o Nottingham Forest, tem que ver como que vai ser essa adaptação dele. Mas é um cara também que dá para se listar. Richarlison, ontem,
deu até pena dele tentando duelar lá com o Juan Cáceres, lateral direito. É um cara que realmente eu gosto, mas não cabe estar em listas de convocações, pelo menos por agora. Então, para mim, o Caio disputa. Eu tenho a impressão que essa seleção do Ancelotti vai se encaixar mais com um centroavante mais móvel, mas é importante que se tenha aí no elenco um cara mais de referência. Claro que o Caio também tem muita mobilidade. Então, quem sabe com o Ancelotti tendo mais oportunidade de observar de perto o futebol brasileiro, indo aos jogos, vendo o Cruzeiro de perto, e certamente ele vai ver, porque o Cruzeiro está sendo aí um dos grandes times do futebol brasileiro, o Caio possa estar recebendo essa oportunidade, né? Eu confesso que ficaria feliz, mas acho que as chances são boas. Talvez até o Ancelotti use aí esses últimos jogos de eliminatórias, já que o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, para promover alguns testes, né? Porque certamente tem aí algumas posições em aberto. E uma delas é a que o Caio Jorge atua.